Olá para você que me assiste, a paz seja contigo. Hoje eu gostaria de abordar com você, fazer com você uma reflexão bíblica sobre um tema muito importante, que é o casamento. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas acham que não há mais necessidade de se casar, de chegar diante do altar de Deus, que basta simplesmente morar junto e pronto, está tudo certo. Mas o que a Bíblia Sagrada nos diz sobre isso? Eu gostaria de analisar com você diante das Escrituras Sagradas para que possamos chegarmos a uma conclusão a respeito da verdade. Será que se casar só no cartório tem validade diante do Senhor? Então vamos analisarmos aqui primeiramente a palavra de Deus. Para que nós possamos compreender perfeitamente esse ensinamento, vale a pena nós analisarmos o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37, quando o Senhor Jesus ele nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Consiste em fazer a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Consiste em esvaziar de nós mesmos para que a vontade do Senhor se prevaleça. Porque esse é o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Na antiga aliança se ofereciam animais em troca do pecado dos homens, que simbolizava a Cristo. O Senhor Jesus veio, se ofereceu na cruz do Calvário por nós, e hoje o sacrifício que nós devemos oferecer é o nosso sacrifício pessoal, é matando a nossa própria vontade, como eu sempre digo aqui, o nosso achismo, que eu acho que é melhor, para que possamos fazer prevalecer a vontade de Deus, está escrito. Então, amar a Deus sobre todas as coisas significa fazer prevalecer a vontade de Deus no lugar da nossa própria vontade. E o Senhor Deus, Ele também nos diz no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, que o que Deus uniu, o homem não separe. Então Deus está nos mostrando aqui que uma união deve ser feita com o consentimento dEle, com a bênção dEle. E diante disso nós vemos então a necessidade de nos unirmos diante do Senhor. Mas como devemos fazer isso? É claro que o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, Ele não irá descer do céu para vir aqui na terra para fazer essa união. Mas então, baseando-nos como que nós poderemos fazê-la? Para isso Ele deixou a igreja. Eu gostaria de ler com você, quando eu estou dizendo que igreja, eu não estou dizendo uma instituição religiosa. Eu estou dizendo o corpo de Cristo sobre a terra. Eu gostaria de ler com vocês aqui o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19, que nos diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Então, nós podemos ver aqui através da palavra de Deus que o Senhor Jesus, Ele escolheu um homem, Pedro, o qual Ele colocou sobre líder da sua igreja, a igreja de Deus. E deu à sua igreja a autoridade para poder ligar na terra e ligar no céu, para poder desligar na terra e desligar no céu. E uma das coisas que a igreja liga aqui na terra é a união entre o homem e a mulher, sob a vontade de Deus. Quando duas pessoas se apresentam diante do altar do Senhor para poder se unir, essas pessoas estão dizendo ao mundo espiritual e ao mundo físico que a vontade de Deus é soberana na sua vida. Que ele reconhece a autoridade de Deus sobre a vida daqueles dois, essa nova vida que está se começando, essa nova vida a dois. Que ele reconhece o poder e a autoridade de Deus. Por isso que ele está ali se apresentando diante do corpo de Cristo para poder realizar, para poder receber a bênção de Deus e serem felizes. O casamento, ele não tem nada a ver com isso que nós vemos nos dias de hoje. Deus está pouco importando se as pessoas estão realizando uma cerimônia de casamento num lugar chique, o valor da roupa do noivo ou do vestido da noiva, se vai ter uma festa ou não, isso tudo é apenas coisa de homens. Deus não está se importando com nada disso.
O que Deus quer, na verdade, é que duas pessoas venham reconhecer a sua autoridade, o seu poder, receber a sua bênção diante do seu altar, e assim ele possa abençoar aquele casal e eles então começarem uma nova vida. Isso pode ser feito, você pode chamar um pastor na sua própria casa, não há necessidade de você chamar convidados, não há necessidade de nada disso. Basta você fazer isso diante do Senhor, conforme está escrito dentro da palavra. Mas é sempre bom fazer uma coisa, nem que seja uma cerimônia simples, chamar os parentes, os amigos, as pessoas que a gente gosta, para podermos celebrarmos essa bênção, o matrimônio com a bênção do Senhor. Mas eu quero aqui analisar com vocês também um outro ponto. Casar apenas no cartório é reconhecido por Deus como estando casado? Eu digo para você que não, com toda certeza, mediante a palavra de Deus. Porque nenhum tabelião, nenhum juiz de paz, ele tem autoridade dada por Deus para realizar matrimônio. Ele tem autoridade dada pelos homens. Então nós devemos saber diferenciarmos isso. Cartório não é o corpo de Cristo. Juiz de paz não é pastor. Então nós temos que levarmos isso a sério. Porque se você se casa apenas no cartório, você está dizendo que a bênção de Deus, o poder e a autoridade de Deus sobre essa união não tem importância para você. Você está se preocupando mais com a cerimônia, com o festejo, do que com o que realmente importa, que é a bênção de Deus, a autoridade do Senhor, o poder de Deus sobre a sua vida. Eu quero provar para você, biblicamente, como que Deus, ele não reconhece uma união que não é feita da forma que ele determinou. Está aqui no livro de João, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, é uma passagem da mulher samaritana com Jesus. O versículo 16 diz assim: disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tens marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste em verdade. Veja bem, se apenas morar junto tivesse o reconhecimento de Deus como uma união, o Senhor Jesus não teria dito isso da mulher samaritana. Ela estava apenas morando com aquele homem. Os outros 5 maridos que ela teve, com certeza essa mulher era viúva. Ela se casou 5 vezes, porque Deus não reconhece o casamento, de divorciar, se não for em caso de relações sexuais ilícitas, e se casar novamente. Essa mulher teve 5 maridos. Mas este com o qual ela estava, esse homem com o qual ela estava morando, não era o seu marido. E o Senhor Jesus ele disse isso bem claro. Então essa mulher estava vivendo em adultério. E quando 2 pessoas apenas vão morar junto, ou se casam apenas no cartório, eles estão vivendo em adultério. Eu quero ler para você ainda uma outra passagem que está aqui no livro de 1 Coríntios, muito interessante, capítulo 7, o versículo 39, que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, olha, a mulher casada está ligada pela lei ao marido todo o tempo que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Olha só, eu quero frisar bem essa parte final. Contanto que seja no Senhor. O que Paulo quis dizer? Contanto que seja no Senhor. Contanto que seja na igreja, no corpo de Cristo, com a bênção de Deus, sobre o reconhecimento da autoridade de Deus sobre essa união. Então eu gostaria de deixar para você essa reflexão sobre esse assunto. Não nos deixemos nos enganar. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós iremos fazer as coisas conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus diz também que nós devemos obedecer à lei dos homens.
Então devemos casar no corpo de Cristo, que é a igreja, e também diante dos homens, no cartório, para garantir direitos legais, né? Mas se unir, não vou dizer casar, unir-se apenas no cartório, não é uma união reconhecida por Deus, é adultério. Porque se você não aceita se unir no corpo de Cristo, que é a igreja, você não está reconhecendo a autoridade que Deus deu sobre os pastores para poder fazer essa união, para poder celebrar essa união. Você não está reconhecendo a autoridade que Deus deu sobre a igreja para poder unir aqui na terra e no céu esse casal. Então quero que você pense sobre isso. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai fazer prevalecer a sua vontade, o seu achismo, mas você vai fazer prevalecer o que está escrito. Anote esses versículos aí que eu citei. Abre a Bíblia, leia, reflita sobre ele, peça ao Espírito Santo para falar com você. E eu tenho certeza que ele vai te esclarecer. Ok? Ficamos aqui por hoje. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.